O Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, publicou em 1948 um editorial que eu até conservo, tenho uma cópia disso, elogiando o Banco do Brasil por esse papel que ele teve na superação daquele problema do desabastecimento durante a guerra. Na semana seguinte, o New York Times publicou um editorial também acusando o Banco do Brasil de destruir a economia brasileira e aquela questão toda. Desde então, o Banco do Brasil sempre foi atacado. Isso prossegue até hoje. Mas já era antigo, no tempo dos ingleses, quando o Getúlio Vargas assumiu o governo provisório, veio uma espécie de inspetor dos Rothschild para ver qual era a situação do Brasil, porque parou de pagar a dívida, aquele problema todo. Chamava-se Otto Niemeyer. E eu tenho também uma cópia do relatório que o Otto Niemeyer fez, entregou ao ministro Oswaldo Aranha, recomendando que o Banco do Brasil fosse privatizado. E o Banco do Brasil, como nós conhecemos, ele foi criado em 1934, porque o Oswaldo Aranha, ele agradeceu o relatório do Otto Niemeyer e fez exatamente o contrário. Ele, o Zé Maria Whittaker, mandaram reestruturar o Banco do Brasil e o Banco do Brasil passou a ter esse crescimento que foi uma coisa fabulosa. Em 1963, por aí, o Banco do Brasil era o 7º banco do mundo. Os banqueiros internacionais nunca conseguiram engolir o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil ajudava a estabilizar o câmbio, o Banco do Brasil resolvia o problema das exportações, o Banco do Brasil interiorizou a produção. Eu tenho a impressão de que foi a reforma bancária promovida pelo Roberto Campos e pelo governo militar. A reforma bancária, ela tirou do Banco do Brasil a condição de Banco Central, que ele exercia na prática. O Banco do Brasil administrava a superintendência da moeda e do crédito, que era o Banco Central. Uma vez eu conversando com o Camilo Calazans, quando ele foi presidente, ele me disse: Dr. Mendal, é preciso a gente ver um fato. O Banco Central é um clube de banqueiros. E é assim que a coisa funciona. Não te parece estranho, por exemplo, que o presidente do Banco Central, que recebeu do governo do PT a condição de ministro, que a alçada do Banco Central é correspondente do presidente do Banco Central, é correspondente à de ministro. Esse homem, ele foi o presidente mundial do Banco de Boston, que é um dos grandes credores do Brasil. Então, a política econômica do Brasil, ela é dirigida pelos banqueiros. E não é à toa que os banqueiros têm esse lucro assombroso, né? A coisa recrudesceu, não foi no governo do Fernando Cardoso, foi no governo do Fernando Collor de Mello. Houve uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a situação do Banco do Brasil. Nessa ocasião, eu estava na presidência da ANAB e também do DIAP. E nessa condição, eu fui assistir ao depoimento do perguntado, ele respondeu tranquilamente, falou: olha, o Banco do Brasil, para concorrer no mercado com os outros bancos, ele tem que ter as mesmas condições que os outros bancos têm. Se o Banco do Brasil, se o Bradesco, por exemplo, não tem uma caixa de previdência, não vejo como o Banco do Brasil possa manter esse tipo de coisa. O Bradesco não tem uma caixa de assistência, é necessário acabar com esses penduricalhos, a expressão que ele usou, porque vão impedir que o Banco do Brasil concorra no mercado. Ele vai ficar sempre inferiorizado se tem numa perna amarrada a Cassi, na outra perna amarrada a Previ.
isso não é possível. Então foi deliberado, isso aí eu não tenho a menor dúvida de que foi um programa executado, e que é claro que o Itamar assumiu o governo, mas o Itamar também não reverteu essa situação. Fernando Henrique Cardoso, ele só tocou para frente um programa que já vinha de antes. Como o governo atual também não parece que tenha mudado nada a situação do banco.